Olá, de volta aqui a mais um vídeo do canal Analistas Quant. Meu nome é Rafa Fernandes e eu vou nesse vídeo mostrar para você como calcular a volatilidade dos preços de vários ativos financeiros. Então a gente tem aqui no nosso estudo um data frame chamado dados. Então a gente tem esse data frame chamado dados, que inclusive eu já mostro como obter esse data frame em vários vídeos anteriores. E eu quero, por exemplo, calcular a volatilidade. E o que é que vem a ser a volatilidade antes de tudo? A volatilidade nada mais é do que uma maneira de a gente entender como os preços estão variando. Veja só que eu estou com preços aqui. Eu posso calcular a volatilidade dos retornos financeiros, que inclusive é até mais adequada calcular a volatilidade em cima dos retornos do que dos preços. Inclusive aqui está até errado, né? Primeiro é R, depois o E, preços. Então, quando eu estou calculando a volatilidade dos preços, eu estou interessado em identificar para cada um desses preços aqui, ó, eu tenho vários ativos financeiros nessa minha base de dados, eu quero saber o que está acontecendo com a mudança dos preços no decorrer dessa série temporal. Então, se o preço ele sobe muito, se ele cai, se ele tem uma força de subida maior do que a da queda, enfim, dá para eu saber se o preço está variando pouco ou variando muito à medida que ele avança na série temporal, por exemplo. Então, eu posso calcular essa medida a partir do desvio padrão, o STD, ou Standard Deviation, dos preços. E para eu calcular isso, já existe uma função aqui em Python com apenas um único comando na biblioteca NumPy, NP, que a gente chama, né, que a gente importa como NumPy. Eu posso aplicar NumPy.std, que a gente vai ver isso já já, std, e agora coloco a minha coluna de dados que eu quero calcular o meu desvio padrão. E para entender o desvio padrão, eu tenho até um vídeo mostrando aí que eu mostro a fórmula matemática, detalhes, estruturas mais aprofundadas com relação à matemática e estatística do cálculo do desvio padrão. Mas para a gente utilizar aqui dentro do data frame com pandas e também utilizando a biblioteca NumPy, a gente vai precisar só de um comando, vai ser algo bem rápido. Então, só para fazer um desenho aqui explicativo, é o seguinte, eu tenho isso aqui, ó. Eu tenho aqui um gráfico, e esse gráfico, no eixo X eu tenho o tempo, no eixo Y eu tenho o valor do preço. E o meu preço ele vai fazendo um perfil, ele vai desenvolvendo, ele vai trabalhando aí no decorrer do tempo. Essa variabilidade, né, se ele sobe muito, se ele cai, e a força da subida ou caída, ela pode ser capturada a partir da volatilidade, a partir do desvio padrão, dos valores do desvio padrão aqui que eu posso obter para esses preços. Aí eu posso intervalar, eu posso escolher, por exemplo, o cálculo dos preços de um em um passo, de um em um minuto, por exemplo, de um em um minuto. Eu posso também, por outro lado, só utilizar os dados dos preços semanais, só pegar em uma determinada semana. Só no dia da semana eu pego o preço, por exemplo. Eu pego aqui o preço total, faço janelas e identifico, olha, por exemplo, aqui é na primeira hora do dia. Vamos supor. Aí depois que ele passa vários preços aqui, eu tenho outra janela que é a primeira hora do dia. Aí depois ele passa vários que períodos e aqui é outra primeira hora do dia. Aí aqui ele vai a outra primeira hora do dia. Ou seja, eu vou filtrar só regiões de primeira hora do dia aqui e calcular esses preços ou calcular essas variações dos preços aqui para eu pegar e dizer, olha, a volatilidade dos preços na primeira hora do dia é de tanto, é de X valores que eu calculei. E obviamente eu posso separar, né? Posso pegar esses intervalos para o que? Dias da semana. Posso pegar durante as horas do dia, né? Eu posso ver assim, às 12 horas. Qual é a variação dos preços geralmente observada às 12 horas? Ou seja, todas as 12 horas aqui dos meus dados eu obtenho apenas os dados dos preços e calculo o desvio padrão entre eles. Eu posso fazer isso, não é que vai me dar uma visão macro, ou eu posso pegar uma hora de coleta, pegar aqui dentro dessa uma hora de coleta a variação dos preços dentro dessa uma hora e calcular também a volatilidade. Enfim, eu posso usar aí a minha criatividade, o meu interesse de cálculo, de busca de volatilidade das mais variadas formas possíveis. Então aqui a gente vai começar neste vídeo pegando a volatilidade geral. Então eu tenho aqui esse preço, eu vou pegar a volatilidade normal aqui dessa coluna de valores, ou seja, ele vai pegar valor por valor, sem filtrar nada, e vai jogar para a gente qual é esse valor da volatilidade. Mas em vídeos mais à frente, aqui dessa playlist, a gente vai trabalhar vendo aqui, ó, dias da semana, a gente vai trabalhar vendo por hora, por mês, anos também, se eu tiver uma base de dados com muitos anos. Enfim, a gente pode usar essa ideia que mais para frente você vai conhecer, uma vez que você está assistindo a toda essa playlist. Mas voltando para cá, o que é que eu vou pegar agora? Vou pegar de dados, quero pegar essa coluna aqui, ó, Last Price,
Então eu boto last price, que eu sei que é o preço do Ibovespa. Esse aqui é o ativo Ibovespa, todos esses outros ativos aqui são os ativos que compõem o Ibovespa. Mas como eu estou focado no Ibovespa aqui no caso, então eu vou botar last price e botar aqui um plot, só para a gente ter uma ideia do perfil do preço, antes de tudo, não é todo esse perfil aqui. Aí agora, o desvio padrão dos preços nesse intervalo completo é a mesma coisa que eu pegar todo esse meu conjunto de dados, usar a biblioteca NumPy, né? Lembrando que eu importo NumPy assim, ó, é esse NP, né? Shift Enter. Eu agora vou e pego np.std, que significa Standard Deviation, e agora eu coloco aqui dentro os dados que eu quero calcular o desvio padrão. Simples assim, Shift Enter, ele vai retornar para mim esse valor de desvio padrão, ou seja, essa daqui é a variação em torno da média dos preços observada aqui dentro desse perfil. Bem interessante, né? Você pode até comparar isso com o quê? Dando esse comando, ó, dados.describe. Describe. Agora eu abro e fecho parênteses. Quando eu dou um describe, ele vai descrever para mim toda essa base de dados, né? Vai pegar uma estatística descritiva de toda essa base de dados, e aqui na coluna last price, ó, tem o desvio padrão aqui nessa última linha, que é essa informação. E veja que esse valor é exatamente igual a esse daqui, ó. Tá vendo? Estão batendo os valores. Então aqui a gente já confirma, né? Aqui a gente já tem essa ideia. E veja que o comando describe já calcula para mim, para todos os ativos, o desvio padrão aqui embaixo, ó. Então com esse comando describe, eu já obtenho também todos os desvios padrões aqui desse meu data frame. Bem interessante, né? Então se você gostou desse vídeo, deixa um like, inscreva-se no canal e fique aguardando os próximos vídeos que eu vou trabalhar ainda mais em cálculos de volatilidade. Isso aqui foi só uma maneira de calcular em cima dos preços. Deixa eu até corrigir logo isso. Depois eu vou mostrar para você como calcular a volatilidade em retornos, em vários tamanhos de retornos, enfim, aqui é uma playlist que eu vou mostrar para você tudo isso aí detalhadamente. Então me acompanhe no próximo vídeo para a gente continuar os estudos. Até logo!